Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de sexta-feira, sextou, dia 25 de julho de 2025. Eu sou Rodrigo Oliveira e a semana vai terminando, né? Mais ou menos onde começou, né? Ibovespa tá paradinho ali, tá acumulado aí na semana, né? De segunda-feira para cá em 0,32 positivo, mas, né? Foi para cima, foi para baixo. Ontem fechou em queda um pouco mais forte. Teve um outro dia também de queda um pouco mais forte. Nos primeiros 3 dias da semana, a gente não registrou saída de investidor estrangeiro, né? Net, né? Compras versus vendas, o que é uma boa notícia. Isso também contribuiu para o dólar um pouco mais parado. Os juros foram para cima, foram para baixo, mas também está todo mundo terminando mais ou menos onde começou. Naquela espécie de compasso de espera que a gente já imaginava que fosse acontecer em função da indefinição que a gente tem com a política de tarifas do Trump, se isso vai ou não entrar em efetividade aí a partir de 1º de agosto, né? Aquelas 50% de tarifa. Ontem, depois do fechamento do mercado, o Alckmin deu uma notícia boa, disse que no sábado passado teve uma conversa com o Rudnick lá nos Estados Unidos, que é o responsável pelo comércio internacional, e que a conversa foi muito boa, que foi cerca de 50 minutos de conversação, e falou que entre o que está sendo negociado estaria um acesso maior aos tais minerais críticos, né? Esse lítio e outras coisas que os Estados Unidos estão atrás, porque o maior produtor desses minerais é a China, e os Estados Unidos não quer ficar refém da China caso ele precise. São minerais que são utilizados muito nesses componentes eletroeletrônicos, de geração de energia para carro e outras coisas, além de muita coisa militar também e de defesa. E os Estados Unidos não quer ficar. Vocês até vão lembrar que lá no acordo com as Filipinas, se não me falha a memória, tinha também essa cláusula sobre os minerais raros, né? E aparentemente os Estados Unidos estão atrás disso aqui no Brasil, né? Foi para o lado contrário a fala do Lula, né? Que está em campanha, então a gente tem que dar esse desconto, né? Provavelmente o Lula sabe disso tudo que está acontecendo. O Alckmin, obviamente, se a conversa foi no sábado e o Alckmin só falou hoje, foi porque ele demorou para falar com o Lula ou, né, queria alguma outra coisa acontecendo antes de tornar isso público. Mas o fato é que o Lula chegou a dizer ontem que não, a gente tem uma grande floresta, a gente não vai deixar ninguém explorar, e a gente tem muito minério e ninguém põe a mão no nosso minério, né? Dificultando um pouco a negociação, mas parece mais uma tática do que uma realidade, né? Afinal de contas, essas coisas que são faladas desse jeito, a gente não pode levar muito em conta. O fato é que hoje o mercado meio que decide se toma como verdade a fala do Lula, de que vai endurecer e vai dificultar essa história dos minerais raros, ou pega aí a fala do Alckmin de que as conversas estão andando e que é muito possível que a gente chegue a algum tipo de acordo até 1º de agosto, né? No mínimo aí talvez, ele não falou isso, obviamente, eu que estou falando, no mínimo aí talvez um adiamento do prazo para o início da tarifa de 50%. Ontem também saiu a arrecadação de julho e é interessante notar o seguinte: a arrecadação continua crescendo fortemente, como eu costumo dizer, a mão invisível do Estado está cada vez mais fundo no seu bolso, né? Ela subiu o IPCA mais 10 ano passado e esse ano já subiu inflação mais 5 em cima dos 10 do ano passado, né? E aí fica a pergunta, mas se estamos, né, batendo recordes atrás de recordes na arrecadação, por que
o fiscal não está em ordem, não é mesmo? Porque a parte da arrecadação cresceu, né? E cresceu muito. Então, fica aí para vocês pensarem qual seria o problema, né? Se estamos arrecadando tanto e mesmo assim chegamos no fim do mês, no fim do ano, faltando dinheiro, né? O que está acontecendo? Imagina você aí na sua casa que você ganha sucessivos aumentos de salário e mesmo assim o seu orçamento doméstico no fim do mês está sempre negativo, está sempre faltando dinheiro, sempre você tem que pegar mais um pouquinho emprestado. Hã? O que você acha que é o problema? Eu vou deixar, eu não vou nem responder essa, porque essa não necessita da minha resposta. Muito bem, ontem também a ANP avisou sobre um novo preço de referência do petróleo. Essa é uma discussão antiga, começou lá em 2022. As petroleiras defendem que o preço fique onde estava, e as refinarias defendem que o preço seja alterado. Por quê? Porque esse preço de referência ele altera quanto que as petroleiras pagam de imposto e royalties. Então, quanto mais alto esse preço de referência, mais elas pagam de imposto e royalties. E no caso das distribuidoras ou das refinarias, se o preço de referência fica muito baixo, as petroleiras têm um incentivo para mandar esse petróleo para fora, porque eles têm uma queda no custo aí de tributação e royalties. Então, acaba melhorando as margens das petroleiras. Se você aumenta o preço de referência, que é o que vai acontecer, o governo aumenta a arrecadação. Segundo o ministro de Minas e Energia, a gente vai ter aí uma arrecadação mais ou menos de 1,5 bilhão em 2026 em função desse aumento do preço de referência do petróleo. E aumentando esse royalty e essa tributação, há um incentivo maior para que as petroleiras vendam esse petróleo dentro do próprio Brasil, e aí as refinarias independentes conseguem comprar um petróleo que não é tão caro quanto eles têm que comprar lá fora, ou fica sem petróleo aqui porque o petróleo é todo exportado, e aí dificulta o trabalho das refinarias. Então pode haver um aumento de preço final na bomba, inclusive vai haver um aumento de preço para as refinarias, mas você vai ter, por isso as refinarias estão a favor, você vai ter aí um volume maior de petróleo para refinar. Então talvez você tenha uma quedinha na sua margem, mas como você tem um volume maior, o seu lucro acaba sendo maior. Essa é uma discussão que pode ter ainda desdobramentos judiciais. As petroleiras não se manifestaram ainda, mas haviam dito que isso causaria insegurança jurídica, etc. E tal. A ANP aproveitou uma mudança numa condição aí do petróleo marítimo, que saiu do nível de enxofre de 20% para 5%, se não me falha a memória, mas caiu muito o nível de enxofre, de 3,5%, desculpa, para 0,5%. Lembrei agora. E de 3,5% para 0,5%. E aí, como a gente exporta os dois tipos de petróleo, com mais enxofre e com menos enxofre, que é um petróleo de mais qualidade, mais leve, menos qualidade ou mais pesado, fez uma média, mais ou menos uma média aritmética dos preços para fazer o preço de referência do petróleo. Isso deve aumentar o preço de referência do petróleo e causar todos esses efeitos que a gente estava falando aí agora há pouco. Além disso, a gente tem hoje a divulgação do IPCA 15, que a expectativa é de um IPCA 15 que acelere um pouquinho no mês de julho, saindo de 0,26 em junho para 0,30 agora em julho, mas no acumulado de 12 meses ainda fica aí até o mês passado a gente estava com 5,27% de inflação e fica em 5,26% segundo as expectativas do mercado. É claro que a não ser que esse número venha muito fora do esperado para cima, não há muita influência desse número agora no que a gente vai ver de decisão de juros na semana que vem, né? Por falar em decisão de juros, ontem o Powell e o Trump se encontraram. O Trump foi encontrar o Powell
como é que a gente fala? Num canteiro de obras do prédio que está sendo construído pelo Fed e que o Trump tinha já, não ele particularmente, mas pessoas ligadas a ele, tinham acusado o Powell de ter superfaturado, ter desviado dinheiro, etc e tal. E tem até um vídeo circulando na internet com o Trump falando, olha, tá tantos bilhões que está sendo gasto nisso, muito mais do que estava sendo esperado. Daí passa o papelzinho para o Powell, que está do lado dele, e o Powell diz, não, mas você está considerando um prédio aqui que a gente fez 3 anos atrás. Isso não tem nada a ver. Ele falou, não, mas tudo bem. Cobrou de novo a queda na taxa de juros e falou que tirar o Powell, né, botou um pouco de água na fervura, tirar o Powell agora seria ruim e que não é intenção, então, né, segue o jogo do jeito que estávamos esperando. Como eu falei, é uma repetição do roteiro que a gente viu aqui no Brasil, né? Eu comentei isso ontem na nossa live. Além disso, resultados hoje saem Uzi Minas, antes da abertura do mercado, e ontem Multiplan soltou resultado caindo aí 1,5, foi a repercussão, né, do resultado da Multiplan caindo 1,55% no pregão de ontem, apesar de EBITDA melhor, né, o operacional melhor do que o esperado, né? Mas o lucro veio um pouquinho abaixo do esperado. Apesar disso, essa pressão sobre o preço me parece que tem muito mais a ver com o ambiente macro, que ontem foi um dia ruim, né, para a Bolsa como um todo, do que com a empresa em si. E a maior parte dos analistas que eu vi e li sobre o assunto também concordam com isso. Lembrando que Multiplan no ano está aí com valorização, as ações da Multiplan no ano com valorização de 25%. Já falei para vocês, Multiplan que para mim é considerada o Itaú, né, está para o setor de shopping centers, assim como o Itaú está para o setor financeiro, né? São exemplos de condução e de negócio resiliente e bem tocado. O que afetou um pouco aí esse resultado foi o aumento das despesas financeiras. A Multiplan tem boa parte da dívida, quase a totalidade da dívida dela pós-fixada, então esse juro mais alto acaba machucando um pouco mais a empresa. De qualquer forma, assim que comecem os juros a retroagir, facilita um pouco para Multiplan. Então é o que a gente pode esperar aí para daqui a uns 6, 7 ou 8 meses, dependendo de como vai ser aí a postura do Comitê de Política Monetária do Banco Central com a taxa de juros. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que hoje a gente tem a nossa newsletter. Hoje é dia de vaticinário de Sucupira, com as nossas previsões para os próximos dias, semanas, meses, anos, quiçá décadas e séculos. Beleza? Então não percam mais tarde hoje lá no Substack, no nosso esquinasucupira.substack.com, e a gente se vê na semana que vem no nosso podcast e também nas nossas lives terças e quintas às 7h30 no YouTube. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!